Mateus capítulo de número 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno amado Pai, Deus de graça, Deus santo, Deus bendito, na Tua presença estamos, ó Pai. Eu peço a Ti, Senhor, me usa pela Tua infinita misericórdia, que todo impedimento que haja, que venha ter, meu Pai, que venha cair por terra qualquer tipo de impedimento, e a mensagem, Pai, venha a ser transmitida de uma forma simples, clara e objetiva, e o Teu nome seja glorificado, Pai. Usa-me pela Tua infinita misericórdia, Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Podem se assentar e as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Lemos aqui, meus irmãos, 2 versículos aqui do Evangelho de Mateus. Vemos que o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, que tem o mesmo ali segmento, pode-se assim dizer. E vemos passagens, muitas das passagens que tem em Mateus, também tem em Marcos, também tem em Lucas, só que visto numa perspectiva diferente, escrito de uma forma diferente. Marcos já era mais objetivo, e Marcos tinha o objetivo da carta que escreveu, ele escreveu para os romanos. Mateus aqui escreveu para os judeus, então cada um tinha um objetivo, cada um tinha a sua forma de escrita, mas a inspiração de todos vinha do Espírito Santo, vinha de Deus. E aqui Mateus, Levi, chamado por Jesus quando estava na alfândega, um dos apóstolos de Jesus, que esteve com Jesus em sua caminhada, presenciou muitos momentos. Aqui ele testifica, meus irmãos, em uma das pregações de Jesus. Mateus fala acerca da porta estreita e do caminho largo. Caminho largo e porta estreita. Para uma pessoa, meus irmãos, entrar por uma porta estreita é mais difícil. Você entrar num caminho bem estreito, a dificuldade é grande. É mais fácil você entrar num lugar espaçoso. As portas ali, um lugar bem espaçoso. E muitos vão preferir o caminho espaçoso, que com pouco esforço você passa, com pouco esforço você consegue chegar do outro lado. Jesus usa desta parábola para trazer uma revelação, algo espiritual para os seus ouvintes. Jesus usava de muitas parábolas, boa parte da sua pregação era em parábolas que vem do grego, parábola, que significa comparação. Jesus pegava algo do cotidiano. Em momentos Jesus estava falando com pescadores, então Jesus trazia uma parábola falando sobre a pesca para trazer uma revelação. Jesus estava falando com agricultores, então Jesus usava de uma parábola que falava sobre plantação, sobre colheita. Então Jesus, meus irmãos, ele trazia a mensagem de uma forma simples, ali para que as pessoas pudessem entender o que ele estava querendo falar. Nesse momento Jesus aqui usa de uma parábola, de algo simples. Porta estreita e caminho largo. A porta estreita é a porta que conduz ao céu, é a porta que conduz à vida, é a porta que vai levar o homem até Deus. Jesus, certa vez, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Então Ele é o caminho que conduz ao céu, esta porta estreita que faz o homem chegar até Deus. Só que é estreito e as pessoas não querem o que é estreito. As pessoas preferem o que é espaçoso, o que é fácil, onde há facilidades, onde não precisa renunciar, onde não precisa deixar o pecado. Esse é o caminho largo que leva para a condenação, que leva para a perdição, que leva para
caminho. São muitos. Eu renunciar minhas vontades, eu negar o meu próprio eu, tomar a minha cruz e seguir a Cristo, eu deixar a minha vida de pecado, eu deixar a minha cervejinha, a pessoa diz no diminutivo, deixar minha cervejinha, deixar meu cigarrinho, eu deixar de fazer aquela mentirinha, é só uma mentirinha, não tem problema. Não, só uma cervejinha, sou filho de Deus também. Mas na verdade a pessoa se torna filho de Deus quando aceita Jesus. Porque a palavra vem nos dizer que todos aqueles que recebem a Cristo em João 1, estes tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso não é vontade do homem, não é algo da carne, mas é a vontade de Deus. Todos os que recebem a Deus, os seus próprios o rejeitaram, mas você que tem aceitado a Cristo, você que tem recebido a Cristo, você se torna filho de Deus. Então tu já não vive mais uma vida como este mundo vive, andando pela porta larga, fazendo o que bem entende, mas você vive uma vida guiada por Deus, guiada pelo Espírito Santo, andando a cada dia pela porta estreita, mas não deixando esse caminho, porque você sabe que esse caminho conduz ao céu. Você sabe que esse caminho conduz ao céu. Quantos que dia após dia, meus irmãos, têm entrado por esta porta larga? São multidões que têm se perdido neste mundo. São muitos jovens no mundo se perdendo nas drogas, na prostituição, na rave, nas baladas. Eu me recordo quando eu estava no mundo, quando eu não servia a Cristo, ia para os shows de rock. Aonde que estão os jovens? Multidão de jovens que era para estar na igreja, onde que está? Você for lá nas baladas, nas raves, nos shows de rock, lá estão multidão de jovens. Só que você, jovem, você, meu irmão, minha irmã, que está na presença de Deus, você recebeu a boa parte que não pode ser tirada de ti, a alegria que não tem no mundo. Porque as pessoas que vão para estas festas, para estas baladas, quando termina tudo aquilo, é a ressaca, é a depressão, é a angústia. Se fosse tão bom o mundo assim, não teria tantas pessoas se matando, não teria tantas pessoas acabando com a sua própria vida. Se o mundo fosse bom assim, tão bom assim, como as pessoas dizem, eu não preciso de Deus, eu tenho a conta tá boa lá no banco, estou investindo em criptomoeda, estou ganhando dinheiro, para que Deus? Se fosse tão bom assim sem Deus, o mundo não estava indo de mal a pior. Eu lembro, meus irmãos, que não me recordo se foi no início da pandemia ou um pouco antes da pandemia, que o Senhor me trouxe uma visão em sonho, onde eu ia andando por uma rua e havia prédios de ambos os meus lados, e pessoas se jogavam do prédio abaixo, e uma pessoa que estava lá embaixo ficava falando para as pessoas se jogarem, ficava dando risada. Eu pude discernir que eram demônios que estavam ali se alegrando com aquelas pessoas que estavam se matando. E ali eu olhava aquela situação e aquele desespero de ver aquela situação, meus irmãos. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. É o único intuito dele. O caminho largo pode parecer maravilhoso. Talvez diante da tua luta, talvez alguém em nosso meio, diante da adversidade que você tem passado, você tem pensado em parar. Mas não desista dessa porta estreita. É com lutas e vitórias. É chorando, mas aos pés do Mestre. Alabadai. É clamando aos pés do Senhor, é passando dificuldade, muitas das vezes sendo humilhado. Olha o crente quadrado, olha o crente retrógrado, é muitas vezes sendo zombado, mas você sabe que vale a pena estar nesta porta estreita, porque haverá um dia da recompensa. Ei, Calabadai, haverá um dia da recompensa. Vale a pena. Eu me recordo quando eu me converti, eu estava fazendo faculdade lá em Campinas,
E o meu amigo falou: quando eu mudar para Campinas, você vai morar lá na casa dos meus pais. Aí ele mudou, na outra semana eu estava morando na casa dos pais dele. E não servia a Cristo. Então o que nós fazíamos quando chegava sexta-feira? Ia para as festas, ficava jogando. E era esta vida, ficava ouvindo músicas seculares, que é o que a gente fazia. Mas aí quando eu me converti foi diferente. Quando eu tinha uma vaguinha ali, uma janela ali na faculdade, ia lá na igreja, na Setorial de Campinas, que era perto da faculdade. Quando eu tinha um tempo livre, eu ia na igreja. Aí na hora que meu amigo falava: hoje sexta-feira, vamos lá, vai ter uma festa lá na Unicamp, vamos lá. Eu não, vou para casa. Aí ia lá, chegava em casa, Bíblia, oração, colocava no rádio a voz da libertação, as orações ali abençoadas, sentindo a presença de Deus. E isso foi ocasionando problemas. Por quê? Porque daí eu já estava na luz, porque eu aceitei a Cristo. Estava andando na porta estreita, mas estava com Cristo ali alegre. E o meu amigo na porta larga. Aí começou a perseguição. Aí o mínimo das coisas gerava briga. Às vezes eu chamava ele para comer um lanche. Aí agora, outra hora ele ia. Agora eu chamava para comer um lanche, ele já reclamava comigo. Não, ninguém em casa aqui tem dinheiro não. A gente está passando, comer lanche o quê? Deu louco, mas a gente sempre comia um lanchinho. Porque o diabo furioso. E em tudo, meus irmãos, fui chamado até de antissocial, porque eu saí de alguns grupos no WhatsApp, que eles postavam coisas que não convinham. Só que, mesmo com tudo isso, eu preferi ficar com Cristo. Sabe o que acontece hoje em dia? Nós queremos servir a Cristo e não queremos desagradar o mundo. O crente hoje em dia, nós queremos servir ao mundo, queremos servir a Cristo, mas queremos agradar o mundo. Queremos que todo mundo nos ache legal, nos ache: olha, aquele crente é legal, tá andando de mão dada aqui com a gente, de mão dada com o mundo. E o crente mesmo, meus irmãos, quando está andando na luz, quando está andando na porta estreita, vai encontrar adversidades, vai encontrar perseguições, afrontas. Mas o crente fiel nunca desfalece. Como diz o louvor da Ereni: jejua e ora. Glória a Deus, aleluia. Podemos passar adversidades, mas não sai da porta estreita. Houve até momentos que eu lembro que tinha um bairro lá perto de onde eu morava, era um bairro perigoso. Eu lembro até a vez que um amigo foi para a balada e eu voltei sozinho naquelas ruas escuras. E ali falando com Deus daquela situação, até derramando lágrimas, mas daí colocava um louvor ali, e sentia a presença de Deus e falava comigo: vale a pena servir esse Deus, vale a pena servir esse Deus. Sabe por quê, meu irmão? Minha irmã, quando você está no mundo, no momento difícil, todos te abandonam. Eu lembro uma vez lá no mundo que eu bati o meu carro, não veio ninguém na minha casa, e ainda o que me ligou, eu via no fundo pessoas dando risada. É assim, quando você está no mundo, ninguém estende a mão para ti, as pessoas dão risada quando você está passando um momento difícil, mas na presença, na presença de Deus é diferente. Quando você está passando a adversidade, você olha para um lado, um te abandonou, outro te abandonou, como Paulo na prisão dizendo: todos me abandonaram, mas o meu Deus não me abandonou. Podem todos te abandonar, mas Deus continua mesmo com as mãos estendidas. Deus continua mesmo te amparando, te renovando, dizendo: filho, filha, prossegue adiante que eu estou contigo. Porta larga. Muitos têm caminhado por esta porta. E há muitos crentes, eu volto a dizer, que têm andado alinhado com este mundo. Porque tem crentes que andam dispersos, meus irmãos. Porque tem crentes que não conseguem se concentrar num culto. Tem crentes que entram num culto preocupado com o jogo de futebol. Nossa, eu estou aqui na igreja, mas quando que está o placar do jogo de futebol? Está na igreja e está preocupado com a novela.
Não tem um meio termo. Não tem crente e frio ao mesmo tempo. O Senhor disse para a igreja lá do Apocalipse: porque tu és morno, vomitar-te-ei. Nós temos que ser quentes, cheios da presença de Deus. Temos, meus irmãos, que andar no rumo oposto deste mundo. Jesus nos trouxe acerca disso. Jesus fala a seguir para nos acautelarmos dos falsos profetas, que enganariam a muitos. O falso profeta vai dizer que não tem a necessidade de se santificar, que não tem problema você ouvir uma música circular, que não tem problema você ir lá no forró, no baile funk. Afinal, isso é templo de Deus? Se é templo de Deus, não tem problema não. O falso profeta não vai falar sobre renúncia. Lobos devoradores só querem a lã das ovelhas. Mas se você está ouvindo a verdade, se alegre. Você está ouvindo a verdade, se alegre, meu irmão, minha irmã. Eu poderia falar aqui nesta noite: já faça o que quiser, só dá o teu dízimo e está tudo certo, hein? Mas Deus está falando, nós temos que estar na porta estreita. É necessário dar o dízimo, a oferta, ajudar na obra de Deus, sim. É necessário muitas coisas, sim. Mas o principal na vida do homem precisa renúncia, precisa aceitar a Cristo, precisa se render aos pés dele, precisa deixar a vida de pecado, precisa entrar na porta estreita. O salário do pecado é a morte. E é para esse caminho que muitos têm conduzido. Para esse caminho. Mas o Senhor continua dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor está aí dia após dia anunciando, através dos teus servos, anunciando acerca da vida. Ele é a própria vida. E aqueles que recebem a Cristo, eles passam da morte para a vida. Pode olhar as pessoas neste mundo, estão bem fisicamente? Estou bem fisicamente, não estou morto, nada, estou respirando, estou andando, mas espiritualmente estão mortas. A morte significa separação. Há morte física, espiritual e eterna. Morte física é comum do nosso cotidiano, pessoas vêm, pessoas vão. É a separação da alma e do espírito do corpo. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. Esta morte que Adão e Eva teve no jardim do Éden. Foram separados de Deus. E a morte eterna é para aqueles que entram pela porta larga e seguem nesta porta larga até o fim da vida. Aí já as pessoas que estão longe de Deus já têm a morte espiritual, que estão longe de Deus. Aí se morrem, ou seja, tem a morte física, a separação da alma e do espírito do corpo. Tem a morte física então, e morreu sem Deus, terá também a morte eterna. A morte eterna. Como você está, meu irmão, minha irmã? Estamos andando na porta estreita? Às vezes eu fico paro e começo a refletir. Senhor, deixa eu lembrar como eu estava no passado, como eu estou hoje. É bom nós analisarmos a nós mesmos, vermos como estamos na presença de Deus. Às vezes o mundo vem impondo as suas coisas que nós nem começamos a ceder. Ah não, isso é exagero. Antes eu era quadrado, agora que eu estou ficando evoluído, agora que eu estou aprendendo das coisas. E é laço do inimigo que está levando a pessoa no laço. Não, outrora eu era quadrado, não, agora que eu estou entendendo das coisas. Glória a Deus. Estamos entendendo das coisas e a presença de Deus afastando. O que é isso? Não dá certo. Hoje as pessoas dizem, não, antigamente o pessoal é exagerado, hoje que está certo. E cadê aquela glória que manifestava antes?
Hoje as pessoas querem saber, não é só do intelecto, é só da teologia, é só das palavras eloquentes, e falta oração, e falta consagração, e falta o jejum, e falta a vida de santidade, e falta uma vida na presença de Deus na porta estreita. Mas Deus nos chama para entrar nesta porta, para voltar nas raízes, voltar à oração, voltar ao jejum, voltar à vida de temor e reverência a este Deus. Uma vida de temor, de reverência a este Deus, meus irmãos. A porta estreita, o Senhor nos convida a entrar nela. As palmas para Jesus. Jesus, certa vez, disse para os seus discípulos, que questionaram a Jesus, o que eles ganhariam ali seguindo a Jesus. Jesus disse que eles ganhariam 100 vezes mais nesta vida, e além desta vida, a vida eterna. Ou seja, com Cristo, nesta porta estreita, nós ganhamos nesta vida 100 vezes mais, e além desta vida, a vida eterna. Um privilégio, meus irmãos, que só o servo de Deus tem. Vale a pena. Olhe exemplos de fé. Exemplo de José. Você entenda, você não vai ver nenhum caso na Bíblia de servos de Deus que não passaram nenhuma adversidade. Olhe, José foi vendido pelos seus irmãos. Olhe, José foi caluniado. Olhe, José foi parar na prisão. Mas a palavra nos mostra também esse José, lá do fundo do poço, sendo exaltado por Deus. Jó era próspero, abençoado. Você vê ele perder tudo. Perde os filhos, perde seu gado, perde os bens materiais, fica enfermo no fundo do poço, nas cinzas, no pó. Aí chega a mulher dele: ô Jó, não fica assim não, Jó. Ela faz assim? Não. Jó, olha como você está, o estado aí está fedendo, Jó, o seu estado, rapaz. Amaldiçoa o teu Deus e morre logo, Jó. Só que mesmo diante daquilo ele disse: mulher, como fala qualquer doida, assim fala tu. Quiseste o bem de Deus e não o mal. E em tudo isso Jó não blasfemou contra Deus. E olha o segundo estado de Jó após passar toda essa situação. A palavra nos diz que Deus muda o cativeiro de Jó e restitui em dobro o que ele havia perdido. Vai passar luta? Vai passar dificuldade? Vai. Mas também vai tomar posse das vitórias que o Senhor tem para ti. Vale a pena, meu irmão, estar na presença deste Deus. Nesse caminho estreito, é apertado mesmo, andando assim, passando, mas é assim que nós vamos chegar lá no céu. Quem crê que vai chegar lá no céu, aleluia, nós vamos chegar lá, meus irmãos. Recebe essa mensagem, as palmas bem alegres para Jesus.